Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como foi de recesso, né? A gente teve essa parada, né? Parou um pouquinho para descansar e hoje vamos voltar com todo o gás, tá bom? O assunto de hoje é antônimos, parônimos, homônimos e sinônimos, ou sinônimos e antônimos, homônimos e parônimos. Vamos lá? Vocês estão vendo que são palavras parecidas, né? Porém com significados diferentes. Vamos ver? Convite num jardim. Eu estava descansando num jardim a cochilar. Ouvi uma voz fininha, era o vento a sussurrar. Corre, dona Joaninha, a festa vai começar. Vem depressa, vem ligeira, vem comigo bailar. Abri os olhos sonhando e o que vi para contar? Um pontinho só rodando, rodopiando no ar. Observe, né, que nas palavras depressa e ligeira tem sentidos semelhantes, né? Então são palavras sinônimas. Veja o exemplo a seguir. Dia, noite. As palavras dia e noite têm sentido contrário, são palavras antônimas. Antônimos são palavras com significado contrário. Exemplo: bom, ruim, bem, mal, dia, noite, homem, mulher. Essas palavras contrárias são palavras antônimas, certo? E sinônimos são palavras com significado parecido. Exemplo, alegre, feliz. E como eu tinha dado exemplos mais acima, depressa, ligeira. Essas são palavras sinônimas. Mais alguns exemplos de palavras sinônimas. Por favor, mantenha-se distante da faixa amarela. Por favor, mantenha-se afastado da faixa amarela. Ao substituir a palavra distante por afastado, o sentido da informação não foi alterada. Portanto, essas palavras são sinônimas, são palavras semelhantes com o mesmo significado. Já as palavras antônimas são palavras de sentido contrário, como eu acabei de falar. Exemplo: aquele gato é pequeno, aquele gato é grande. Ao substituir a palavra pequeno por grande, as informações fornecidas tornaram-se opostas. Então, temos antônimos, certo? Agora vamos ver o significado dos parônimos e homônimos. Observe as palavras abaixo. Você disse que vamos assistir um concerto de carro. Sim, querida. Concerto é uma composição musical em que um ou vários instrumentos desempenham uma parte especial. Apresentação musical em que essa composição é executada. E conserto com S é um reparo de algo quebrado ou em mau estado para que volte a funcionar. As palavras homônimas possuem a mesma pronúncia e às vezes a mesma grafia, mas sentidos diferentes. Você viu que concerto número 1 se escreve com a letra S, com um significado diferente. E concerto, o 2, palavra 2, se escreve com a letra S, que também tem outro significado diferente. Os homônimos podem ser homógrafos, que é a mesma escrita, mas pronúncia e sentido diferente. Exemplo: eu gosto de você. Meu gosto para filmes é muito difícil. E homófonos heterográficos, que é a mesma pronúncia, mas escrita e sentidos diferentes. Exemplo que a gente deu lá em cima: concerto com S e concerto com C. Homófonos homográficos, mesma escrita e mesma pronúncia, mas sentidos diferentes.
Eu sempre cedo às suas jantagens. Joaquim saiu mais cedo para trabalhar. Vocês viram que são as mesmas palavras, porém com significados diferentes. Agora observe: absorver, aspirar, sorver. Absorver, perdoar, inocentar. Quando as palavras possuem escritas e pronúncias parecidas, mas os sentidos são diferentes, elas são chamadas de parônimas. Então, parônimos são palavras de escritas e pronúncias parecidas, mas com significados diferentes. Vou dar mais algum exemplo. A despensa da creche estava cheia de mantimentos. A despensa de Manuel deu-se por motivos de força maior. Ou seja, dispensa algo que guarda alimentos e dispensa algo dispensado a favor do trabalho, né? E homônimos são palavras com a mesma pronúncia ou escrita, mas com significados diferentes. Exemplo: ontem fomos assistir ao concerto da Orquestra Municipal. O concerto do Portão custou uma fortuna. Apesar da grafia ser semelhante e da pronúncia idêntica, as palavras concerto significou aí apresentação e conserto significou reparo ou ajustes. Então, por isso que possui sentidos diferentes. Vou dar mais alguns exemplos no vídeo a seguir. Sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos. Sinônimos. Você acha Angelina Jolie bonita? Sim, em minha opinião, ela é uma bela mulher. De fato, ela é uma mulher linda. As palavras bonita, bela e linda possuem significados semelhantes, não necessariamente idênticos. Palavras que possuem significados iguais ou parecidos são chamados de sinônimos. Mais alguns exemplos de sinônimos. Antônimos. Leandro Hassum era gordo, mas agora está cada vez mais magro. As palavras gordo e magro possuem significados opostos. Gordo e magro são antônimos entre si. Mas alguns exemplos de antônimos. Parônimos. A vítima fez uma descrição exata do criminoso, mas a polícia agiu com discrição para capturá-lo. As palavras descrição e discrição possuem gráficas escritas e pronúncias parecidas, mas possuem significados diferentes. Descrição e discrição são parônimos. Exemplos de parônimos. Hormônimos. A palavra hormônimos é formada de duas palavras gregas, hormos, igual, o mesmo, e ônimos, significa nome. São, portanto, palavras que possuem ou a mesma escrita ou a mesma pronúncia, ou a mesma pronúncia e escrita. Veremos a seguir esses três tipos de hormônimos. Hormônios homógrafos. Marcelo come muito pão de forma, por isso ele não está em forma. Forma e forma são palavras iguais, porém
com significados, pronúncias diferentes, né? Forma é um recipiente e forma é uma aparência. Ambas possuem a mesma grafia, mas apresentam pronúncias diferentes. Então, são chamadas de palavras homógrafas. Homônimos, homofonos. Joana acendeu uma vela e logo uma fumaça branca ascendeu. Acender significa fazer algo, produzir luz, e ascender significa subir. Ou seja, possuem a mesma pronúncia, mas apresentam gráficas diferentes, escritas diferentes. São palavras homofonas. Homônimos perfeitos. Luiz apanhou uma manga, limpou-a na manga da camisa e mordeu-a. Simone saiu do banco cansada, atravessou a rua e sentou-se no banco da praça. Manga, fruta, e manga, parte da camisa, possuem a mesma pronúncia e a mesma grafia, assim como banco, instituição financeira, e banco, móvel. São palavras homônimas perfeitas. Então, hoje a gente aprendeu um pouco mais sobre homônimos, parônimos, sinônimos e antônimos. Tá bom, meus amores? Então, até a próxima aula. Beijos e fique com Deus. Qualquer dúvida pode tirar comigo, tá certo? Lembrando que as atividades serão sempre entregues até 3 horas da tarde. Lembrando que quem fizer as atividades e entregar no mesmo dia até 3 horas da tarde vai ganhar ponto. Tá bom, meus amores? Então, beijos, até a próxima aula. Tchau!